Amém. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Não precisa não, obrigado. Irmãos, na semana passada, o pastor Israel nos ensinou a respeito da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje nós vamos falar sobre a segunda das bem-aventuranças, ou a continuação desse texto que o pastor Israel tem nomeado, intitulado O Caminho de Jesus para a Felicidade. E vamos falar sobre a bem-aventurança de ter as nossas lágrimas consoladas, o nosso choro consolado por Deus. E quando a gente pensa nas bem-aventuranças, nós pensamos assim, nós temos que nos adequar àquilo. Jesus está dizendo que a gente tem que chorar, que a gente tem que ser humilde de espírito. Mas a minha leitura do texto é um pouco diferente. Porque quando nós olharmos para esse contexto aqui de Mateus capítulo 5, Jesus está com os seus discípulos, ele olha para a multidão e ele identifica naquela multidão as pessoas que choravam, as pessoas que eram pobres de espírito, as pessoas que precisavam de consolação, as pessoas que eram pacificadoras. E ele nos chama, de alguma forma, na nossa realidade, na nossa experiência pessoal, a imitarmos essas pessoas. E, ao mesmo tempo, pensando sobre o texto e meditando sobre ele na minha semana de preparação, eu fiquei meditando naquilo que a gente iria falar aqui. E pensando também nas semanas anteriores, quando o pastor Israel começou esse estudo conosco. Um estudo bíblico é muito necessário. E eu gostaria muito de trazer um estudo bíblico muito rico para vocês. Esse é o meu desejo. Mas ele vai ser um estudo bíblico em vão, se ele não nos conduzir até um encontro com Jesus. Nós precisamos de um encontro com Jesus, pessoal, individual, mas também coletivo. Um encontro no qual as nossas lágrimas se encontram também nas lágrimas de Jesus, por nós, onde o nosso choro é também o choro de Jesus pelo mundo. Um encontro em que a nossa vida vai escutar mais do que algumas palavras que vão ecoar no nosso coração durante uma meia hora de domingo, mas que tenha uma marca daquilo que Jesus pode fazer em sua vida e em minha vida. Meu desejo, então, é que nós possamos ter em mente sempre: Cristo está aqui, Ele veio nos encontrar, o Seu Santo Espírito opera, atua no meio de nós. Permita que esse toque de Jesus leve você, se necessário for, às lágrimas por alguém ou por algum motivo pelo qual você nunca chorou. Porque se nós vamos apenas desafiar-nos intelectualmente, esse é um desafio válido, é necessário, mas ele é incompleto diante daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Permita que Deus haja em você. Eu vou permitir, vou pedir, Senhor, haja também em minha vida com graça, com misericórdia, com quebrantamento, como ouvimos aqui das orações que já fizemos. Precisamos de quebrantamento verdadeiro para chegarmos ao avivamento que seja constante em nossa vida, em nossa igreja. Há 3 tipos de lágrima. O primeiro tipo de lágrima é a lágrima basal. Todo mundo tem a lágrima basal, que é a lágrima que vai lubrificando os nossos olhos. Sem essa lágrima basal, o nosso olho ficaria seco. Mas essa não é uma lágrima de choro. É uma lágrima básica que todo mundo tem, secreta, pelas glândulas lacrimais que todos nós, imagino, tenhamos. O segundo tipo de lágrima é a lágrima de reação. É um reagente contra um agente externo que vem tirar a nossa paz dos nossos olhos. Eu digo que é a lágrima da cebola. Já descascou e cortou cebola? Eu espero que sim.
Então você sabe o que é a lágrima, essa lágrima reativa, essa lágrima que tem a ver com uma proteção do nosso olho. Aqui na nossa igreja, há pouco tempo atrás, tivemos um dos nossos irmãos, que também é funcionário da igreja, que teve um acidente no seu olho e provavelmente ele derramou muitas lágrimas, não somente por causa da dor no olho ferido, mas como reação a essa ferida. Uma lágrima que é um reagente para proteger o olho. Mas há um terceiro tipo de lágrima, que é a lágrima da emoção, a lágrima emocional, que é quando o nosso sistema, os médicos e os psicólogos chamam esse sistema que tem a ver com a nossa forma de pensar e sentir, de sistema límbico. Esse sistema límbico, ele gere as nossas emoções a ponto de o nosso cérebro, através do hipotálamo, começar a conversar com as nossas glândulas lacrimais e gera um tipo de lágrima que é diferente. A lágrima da emoção é diferente da lágrima da reação e da lágrima da lubrificação basal, porque ela é formada de uma forma diferente. Os cientistas dizem que ela contém alguns tipos de substâncias que naturalmente são analgésicas e que nós secretamos no momento do choro. E ela contém também alguns hormônios do estresse. É por isso que quando a gente chora, quando nós choramos, nos sentimos aliviados, nos sentimos acalentados. O choro não é apenas uma reação psicológica, emocional, ele também é espiritual, mas o choro, ele é uma reação social que nós estamos comunicando para as pessoas que precisamos de acolhimento, precisamos de afeto, precisamos de ajuda naquele momento. E essa lágrima emocional é completamente diferente das outras duas, porque emite sinais biológicos, psicológicos, afetivos e espirituais daquilo que precisa ser curado dentro da gente. O choro, então, se torna visível pela lágrima que nós derramamos. E o texto bíblico de Mateus capítulo 5, para o qual quero convidá-la, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, esse texto será projetado para a gente, e ele diz assim, Mateus capítulo 5, lerei os versículos de 1 a 4, para os quais eu chamo também a sua atenção. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos orar mais uma vez. Pai, guia-nos na Tua palavra. Abençoa-nos com essa palavra para que possamos alcançar o propósito final, que é o encontro das nossas emoções, do nosso afeto mais profundo, talvez até da nossa tristeza com Jesus Cristo, com o Teu Espírito Santo, Consolador, e com a Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Lágrima que derramamos, abrace o seu choro, não tenha medo de chorar, o seu choro é bem-vindo, o seu choro é necessário. Muita gente taxa o choro de apenas uma lamentação vazia, ou então um mimimi, como se diz nos nossos dias, mas o choro é necessário. E Jesus nos fala sobre pessoas para as quais ele estava olhando, para uma multidão na qual ele via pessoas entristecidas, que estavam lutando em seus dias de opressão do próprio Império Romano, pessoas que deviam taxas altas para o Império Romano, judeus, israelitas ali presentes diante dele, que estavam empobrecidos e que, porque talvez não tivessem o que comer naquele dia, se punham a chorar, porque não sabiam se podiam contar com a ajuda do seu vizinho, se punham a chorar,
porque não sabiam se teriam o dinheiro para pagar o seu aluguel, se punham a chorar. E Jesus diz: eu olho para as pessoas dessa multidão e digo, bem-aventurados são todos aqueles que choram por esses motivos, porque eles serão consolados. Mas tem um tipo de choro que não precisa de consolação. O choro que não precisa de consolação é o choro da alegria. A Bíblia nos fala sobre esse choro da alegria. Salmo 126, por exemplo, nos diz que nós vamos voltar trazendo os nossos feixes, e nós esperamos que nossos irmãos que vão para a Malhada de Pedras possam voltar trazendo fruto do seu precioso trabalho, não é, pastor Zenir? Com alegria, com lágrimas nos olhos, dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres e vão derramar lágrimas de alegria. As lágrimas de alegria não precisam ser consoladas, porque elas são de alegria. O pastor Israel compartilhou conosco quando ele fez esse estudo. Ele compartilhou antes de trazer para a igreja para os pastores. Ele escreveu no estudo assim: o choro mais gostoso que eu já tive foi quando eu descobri que a Rita, a minha esposa amada, estava grávida e que nós íamos ser papai, nós íamos ser mamãe. Então, a Raquel, que foi concebida em 83, filha do pastor Israel, foi o motivo de maior alegria dele, pelo qual ele derramou suas lágrimas. Quem chora de alegria não precisa ser consolado. Eu também já chorei de alegria, talvez você já tenha chorado, inclusive na presença do Senhor, quando canta, quando adora, quando está fazendo uma oração e é tomado pela emoção da alegria. Essa não é a lágrima que Jesus está se referindo em Mateus capítulo 5, versículo 4, quando ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Há um segundo tipo de choro que não será consolado. É o choro ilegítimo. É o choro que não é por um motivo justo. Talvez você pense assim, mas quem é esse André aí para falar sobre choro ilegítimo? Todo choro é legítimo. Mas a Bíblia nos traz exemplos em que o próprio povo de Israel chorava e se lamentava por um motivo desnecessário, injusto, ilegítimo. Números capítulo 11 nos fala sobre esse choro. E eu queria ler com você apenas um versículo de Números capítulo 11, quando diz assim, se Rodrigo puder projetar para mim, Números 11, versículo 4, diz assim, e o populacho que estava no meio deles, no meio do povo de Israel, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Então pensa comigo, o povo de Israel está caminhando para Canaã, está indo para a terra prometida por Deus e vai tomar posse daquela terra, só que aí eles começam a ficar com saudade dos pepinos, das cebolas, dos alhos, dos peixes, das codornas que tinham lá no Egito. Deus estava abastecendo o povo dia a dia com o maná no deserto. Dava o pão para o povo comer, todo mundo podia se alegrar, mas agora eles começam a chorar. Eles começam a ter saudade do Egito. E continua o texto dizendo assim, também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez dizendo, quem nos dará carne para comer? Esse é o choro ilegítimo. Esse é o choro que não irá ser consolado. É quando a gente chora como um bebê que quer a sua chupeta. Talvez o choro do bebê seja mais legítimo do que o nosso. Que Deus está nos livrando de alguma situação e a gente está se lamentando porque não tem aquela situação na nossa frente, no nosso poder, no nosso controle. Esse choro não será consolado. É quando a gente chora assim, mas o euro está muito alto, eu não vou conseguir ir para Paris nesse ano. Aí a gente chora. Esse não é o choro que vai ser consolado por Deus, segundo nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o choro da nossa sociedade que ama as coisas e usa as pessoas, quando deveria fazer o contrário, amar as pessoas e usar as coisas. Mas a gente inverteu os valores e a gente ama tanto o status, a gente ama tanto ser aceito,
esse sentimento de olhar para a minha foto instagramável e poder dizer, olha só a viagem que eu fiz, os restaurantes que eu frequento, olha só o que eu conquistei, e se eu me comparo com alguém que conquistou mais do que eu me lamento e choro. E esse choro não será consolado. É o choro ilegítimo. É o choro que Jesus não vai consolar, porque tem a ver com a nossa imaturidade, a nossa incapacidade de olhar para o outro e saber que tem gente que sofre, de verdade, sofre mais que a gente. Eu também já chorei ilegitimamente. Eu lembro que em 2020, era missionário com minha família na cidade de Milão. E primeiro lugar no Ocidente, onde o Covid chegou, foi na Lombardia, norte da Itália, pertinho da minha cidade, Milão. Os irmãos hão de se lembrar que em 2020, os que aqui já eram nascidos, imagino que todos nós, em 2020, houve tantas mortes diárias no norte da Itália, por causa do coronavírus 2019, que o mundo ficou assustado. E aí nós vimos o espalhar. E naquele tempo eu chorei ilegitimamente, porque eu falei, Senhor, não é justo. Nós acabamos de alugar uma grande sala de culto, nossa igreja estava crescendo, não é justo, eu vou ter que fechar as portas da igreja que eu pastoreio. E eu lembro de ter chorado porque não queria fechar as portas. Aquilo mexeu com o meu orgulho próprio, meu orgulho pessoal, fato de fechar as portas das reuniões da igreja. E graças a Deus que encontramos outros caminhos para continuar sendo igreja, assim como Itacuruçá e tantas igrejas o fizeram, para preservar vidas de pessoas. Talvez a gente chore ilegitimamente. E esse choro ilegítimo nos impede de olhar para pessoas que choram um choro verdadeiro. Na verdade, esse choro verdadeiro, ele é verdadeiro. Esse choro ilegítimo, ele também é verdadeiro. Mas ele não vai ser consolado, apesar de ser verdadeiro. E eu lembro que o coronavírus, tanto aqui no Brasil como na Itália, ele tinha uma pecha, ele tinha um sinal. Era o vírus dos chineses, se dizia assim, né? Eu lembro que na nossa congregação nós tínhamos 9 mulheres chinesas. E aí foi caindo a minha ficha, eu fui entendendo que o motivo pelo qual eu chorava era muito pequeno diante do motivo pelos quais elas chorariam nos próximos meses. Nós tivemos uma dispersão, uma diáspora dessas 9 mulheres que tiveram que sair de Milão, porque houve de fato perseguição. Uma a uma elas foram perdendo seus empregos, perdendo o quartinho que elas tinham alugado, perdendo sua rede de contatos, foram ficando isoladas e tiveram que sair de Milão, porque começou uma reação contrária aos chineses que ali havia. Preconceito, portas fechadas, choro verdadeiro sendo vertido. E dessas 9, 100% delas estavam na nossa igreja por perseguição religiosa. Tinham ido para a Itália, fugindo da perseguição na China, uma vez que não podiam professar sua fé ali. Aí caiu a minha ficha. E eu falei, Senhor, eu estou chorando aqui, mas o meu motivo é muito pequeno, que eu tenho minha casa, tenho minha família. E essas mulheres, o que será delas? Que não podem sequer ficar na cidade que ofereceu para elas um asilo político-religioso. Choramos por motivos corretos. Eu lembro que na minha estadia como missionário lá, a gente teve 2 pessoas que queriam comprar um ticket para a Itália. Uma delas queria ir para a Itália para tirar férias, mas não conseguiu naquele ano porque o euro subiu de 4 para 6 reais, ficou muito caro. E a outra, uma menina chamada Raquel, tinha a sua irmã com um AVC, imobilizada numa cama. Ela estava no Brasil, a irmã lá na Itália, casada com um italiano. No momento do parto, essa mulher ficou completamente paralisada e luta ainda contra essa condição. E a Raquel chorou porque ela não tinha dinheiro para comprar o bilhete da viagem. Provavelmente as 2 pessoas
tanto a Raquel quanto a outra pessoa que ia para lá de férias se lamentaram e choraram, mas uma tinha um choro legítimo. E eu queria que você pensasse sobre isso. O choro que Jesus prometeu, sobre o qual Jesus prometeu consolação, é um choro legítimo, que Deus sabe que você tem razão de chorar, mas muito mais, que é fruto de uma necessidade que você não pode mais retardar. Talvez seja o choro do luto, talvez seja o choro de um filho que saiu de casa, talvez seja o choro pelo seu filho que tem enfrentado as drogas, talvez seja o choro pelo seu filho que está doente. Eu lembro que em 2018, quando eu e minha esposa entregamos a nossa filha Isabel num leito hospitalar para ser operada no seu coraçãozinho. Ela tinha 5 anos de idade. Então a Gláucia levou a Isabel acordada. E a Isabel chorava muito. E Gláucia, também médica, entrou lá no centro cirúrgico e disse para o médico: doutor José, estou entregando a minha filha nas mãos do senhor, suas. Mas eu estou entregando a minha filha também nas mãos do médico dos médicos. E eu aprendi naquela noite, em que minha filha entrou para ser operada, de 2 comunicações entre os seus ventrículos do coração. Que Deus não rejeita a oração e as lágrimas de uma mãe, de um pai que chora pelo seu filho. Seja qual for a situação que você tem passado, se você chora pelo seu filho, se você chora por alguém que você ama, se você chora por alguém muito mais do que por uma posição ou uma coisa, é essa lágrima que Jesus irá consolar. É esse choro que Jesus está olhando dentro do seu coração, dentro do seu peito. E você pode saber que essa promessa se concretiza na sua vida. Você será consolado. O texto ainda nos diz que a gente pode chorar na esperança da consolação. Porque quem chora, por exemplo, pelas situações que nós olhamos no nosso dia a dia, e não apenas o nosso bairro, a Tijuca, mas grande parte do Rio de Janeiro encontra-se com um contingente populacional de rua extremamente grande. E é provável que a gente passe por essas pessoas que têm uma alma, que são pessoas amadas por Deus, e o nosso coração já tenha se tornado insensível por aquela situação. Elas parecem apenas um amontoado de gente que faz parte do nosso horizonte, mas a gente passa por eles sem se lembrar que ali tem uma pessoa de carne e osso, debaixo de uma marquise, tentando se proteger da chuva, buscando um papelão velho para poder dormir, enquanto a gente tem a nossa casa quentinha. Você, professor, que chora pela situação da escola municipal onde você leciona, você, profissional da saúde, que chora pela situação do hospital em que você trabalha, que você olha para as pessoas próximas a você e percebe que, por causa dos desmandos do poder público, da falta de temor de Deus, dos governantes e também dos agentes mais próximos das pessoas, essas pessoas ficam sem atendimento, sem uma mamografia, sem uma necessária cirurgia, pequena que seja, que poderia salvar-lhes a vida. E aí você derrama as suas lágrimas. Esse choro vai ser consolado. Qual o choro que vai ser consolado? Quem chora pelo luto, quem chora pela falta de alguém que parece que vai chegar a qualquer momento na nossa casa. Acompanhamos aqui o Fernando, a Fernanda e o Caio, nossos irmãos que perderam a Nívia. Acompanhamos aqui o André, que perdeu a Moniza há uma semana atrás, sua esposa, 42 anos. Acompanhamos outras pessoas enlutadas na nossa igreja.
E a promessa de Jesus para você que está passando pelo vale, pelo deserto do luto: eu vou consolar você. Você pode contar que Jesus prometeu que haverá consolação na sua vida. A promessa, lá do finalzinho da Bíblia, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, porque no novo céu e na nova terra não haverá mais pranto, nem dor, nem pecado, nem morte, porque as primeiras coisas são passadas e Deus restaurará todas as coisas. E essas pessoas com as quais nós temporariamente perdemos contato, estaremos novamente em comunhão, na presença deles, na presença de Deus. A dor do luto será consolada. Essa é a promessa de Jesus Cristo para mim e para você. Quem chora e lamenta pelos seus próprios pecados, pela sua incapacidade de viver uma vida que agrade a Deus. Não que nós possamos dizer qualquer coisa de nós mesmos, diz Paulo em Filipenses 3, mas a nossa capacidade vem de Deus. Não que nós possamos reagir e fazer e transformar as nossas vidas, mas Paulo diz: eu sigo caminhando para o alvo. Eu ainda não cheguei, mas eu vou chegar. E essa capacidade que vem de Deus é a nossa incapacidade também, a resposta à nossa necessidade mais premente. Eu não consigo viver uma vida santa. Você já chorou pelo seu próprio pecado? Já derramou lágrimas por dizer: Senhor, eu sou incapaz de ser verdadeiro, eu sou incapaz de ser puro, eu sou incapaz de me libertar das minhas tentações, eu sou incapaz de perdoar verdadeiramente sem a tua ajuda, eu sou incapaz de vencer a ira, eu sou incapaz de vencer essa amargura que me persegue. E aí a pessoa chora na presença de Deus. Esse choro será consolado e será premiado pela capacidade que vem de Deus, porque é Ele que opera em nós tanto o querer como o realizar segundo o seu beneplácito, segundo a sua boa vontade. É Deus que opera em mim e em você. Mas nós somos incapazes. E esse choro é a tristeza sobre a qual Paulo nos fala em 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios 7, Paulo nos fala sobre uma tristeza, que é uma tristeza que vem da parte do próprio Deus, que se abate sobre nós porque nós somos pecadores. E é diferente da tristeza segundo os padrões do mundo. 2 Coríntios 7, versículo 10, diz assim: a tristeza segundo, me ajuda aí, Rodrigo. A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não leva ao remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz tão somente a morte. 2 Coríntios 7:10. Há dois tipos de tristeza. Uma que é em relação aos nossos pecados. Aí chegou, beleza. Uma tristeza que vem da parte do próprio Deus, que constrange o nosso coração ao arrependimento. Mas essa tristeza é a tristeza de virar as costas para nossos antigos hábitos e olhar para um novo mundo, uma nova vida que se torna possível por meio da confiança, da fé que temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora tem uma outra tristeza que só gera remorso, só gera culpa e que produz morte, que não é a tristeza que é trazida pelo arrependimento dos pecados, mas é a tristeza do remorso, é a tristeza de Judas, que até chegou a se arrepender de haver entregue Jesus Cristo, devolveu aquelas 30 moedas, mas porque ele não teve condições emocionais e espirituais, uma decisão, um arrependimento vindo da parte de Deus, ele ficou apenas no remorso, que gerou a sua própria morte. Mas há uma tristeza segundo Deus. Pedro sentiu essa tristeza quando negou a Jesus e se arrependeu. Paulo sentiu essa tristeza no caminho de Damasco, quando, com seus olhos fechados, ouviu de Jesus: Saulo, Saulo, por que você me persegue?
é uma tristeza que gera em nossa vida não apenas remorso, mas arrependimento e confiança para vivermos uma nova vida. E aí eu pergunto a você, você já se entristeceu dessa forma por ainda não conseguir viver a vida completa que Jesus quer lhe dar? Essa tristeza, esse choro, essa lágrima, recebe de Jesus, em Mateus 5,4, a promessa de que todos aqueles que choram por isso serão consolados. Aquelas pessoas que faziam parte da multidão no lago de Genezaré, quando Jesus estava reunido com seus discípulos e que ouviram as bem-aventuranças, ouviram todo o sermão do monte, essas pessoas não foram chamadas felizes ou bem-aventuradas porque choravam, mas elas eram bem-aventuradas porque seriam consoladas. Ninguém é bem-aventurado porque chora. Ninguém é feliz porque chora. A gente é feliz porque a gente é consolado. Porque a presença do próprio Deus, que acalenta, que acalma, que nos dá sentido de vida, que nos dá verdade a respeito daquilo que é mentira no nosso coração, traz para nós esse sentido do arrependimento, da fé, da confiança, de uma nova vida. O choro de Judas é diferente do choro de Pedro. O choro de Judas é diferente do choro de Davi, quando cai em si, quando recebe o profeta Natã no seu palácio, e ele ouve: Davi, você pecou. E Davi então se veste de panos de saco, joga cinza sobre a cabeça, se humilha, e Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou um pecador. É esse choro que Deus promete também consolar. Agora, não é que nós não tenhamos motivos para chorar. É que muitas vezes a gente chora e se lamenta e murmura pelos motivos errados. A gente deixa de ser grato por aquilo que a gente tem e a gente começa a se lamentar por coisas que a gente não possui. A gente vai se comparando, nós estamos, infelizmente, essa é a nossa realidade, numa sociedade de comparação. A grama do vizinho é mais verde do que a minha, mas talvez a grama dele seja como a da Arena do Atlético, lá de Curitiba, né? Que é uma grama sintética. E talvez a minha grama não tenha ainda se tornado verdinha, porque ela é uma grama real. E a gente vai comparando a nossa vida com a vida dos outros. E sabe que o que Deus tem para fazer em você, e o que Ele está gerando em você, se isso não está gerando satisfação, se isso não está produzindo verdadeira alegria na sua vida, não é aquilo que Deus não tem para você que produzirá. Se você não consegue se contentar com aquilo que Deus tem para a sua vida, não é com aquilo que Ele não tem que você vai se satisfazer. Lembre-se disso. Lembre-se que o choro verdadeiro é fruto de uma lucidez, de uma capacidade de olhar para as pessoas e saber que elas choram, talvez pela sua própria miséria pessoal, moral, social. E aí faríamos muito melhor em amadurecer e teríamos dores mais legítimas se o nosso choro fosse menos pelas coisas que nós não conseguimos ou por estarmos nos comparando, e mais pelo fato de olharmos para o nosso próximo e perceber a dor que essa pessoa tem. Perceber que tem gente que chora e sofre por motivos reais, palpáveis. E aí, quando a gente olha para a dor do nosso próximo, permitimos que sejamos nós os canais de consolação para aquelas pessoas. Quando a gente chora com os que choram, como Jesus diz, a gente chora um choro legítimo. Quando a gente se entristece por quem tem uma tristeza que não pode dar conta, porque não tem o que comer, porque não tem o que beber, porque não tem esperança para a vida, porque não tem um futuro, aí a gente se conscientiza da legitimidade do choro do outro e abraça essa pessoa no seu choro e chora junto com ele e chora junto com ela. Provavelmente é ali que se concretiza Mateus 5,4. Bem-aventurados aqueles que choram legitimamente, porque eles vão ser consolados. Bem-aventurados, porque eles serão
objetos da nossa consolação. Nós seremos agentes da consolação do nosso próximo, do nosso irmão, da nossa irmã que está passando por uma lágrima que é legítima. Agora pode ser que no final de tudo, você chegue à compreensão, olhando para dentro de si, olhando no espelho, a compreensão de uma percepção mais profunda. André, eu tenho um choro, eu tenho uma dor, eu tenho uma tristeza que não está passando. Eu tenho uma dor que é aquela um pouco como do Salmo 42. Nós dissemos aqui, um abismo chama outro abismo. E aí o Salmo 42 é o Salmo dos filhos de Corá, quando eles fazem a seguinte pergunta: por que se entristece dentro de mim a minha alma? Salmo 42, 11. Por que se abate dentro de mim o meu espírito? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim, ó meu espírito? Espere em Deus, ainda o louvarei, Ele, meu auxílio e Deus meu. Talvez você olhe para o espelho, olha para dentro de si e se pergunta: por que ainda continuo chorando? E aí você vai perceber que o seu choro também é legítimo. Porque talvez ele é causado por uma dor que nada tem a ver com a comparação com o outro, mas tem uma dor ali enraizada, mais profunda. Pode ser que você passe pela tristeza recorrente, da depressão, da alma angustiada, da alma cansada. Também para você Jesus tem um abraço, porque Jesus diz: vinde a mim todos aqueles que estão cansados, aflitos, sobrecarregados, eu os aliviarei. Jesus tem resposta de consolação, de esperança para o fim da sua dor. Não se isole, não pense que o seu choro não tem nada a ver. Não compre essa ideia de que cristão verdadeiro é cristão que vive de glória em glória e de vitória em vitória. Não é essa a promessa de Jesus para a gente. Jesus fez uma promessa: olha, eu digo para vocês, vocês vão permanecer no mundo, e no mundo vocês vão ter tristeza e aflição, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Há esperança para nós no nosso tempo de luto e de choro. Busque as pessoas que lhe amam. Busque amigos espirituais, se o fato é que o seu choro, a sua tristeza, a sua depressão é persistente. Busque pessoas que lhe ouçam. Busque pessoas que chorem com você. Busque terapia se necessário. Busque um grupo que possa te acolher. Busque na dependência de Deus o clareamento dessa tristeza. Pode ser que essa tristeza não passe agora. Pode ser que ela seja recorrente na sua vida. O luto, por exemplo, ele não é para passar da noite para o dia, de uma semana para outra. Eu lembro quando perdi meu papai, eu e meu irmão estávamos aqui na José Gino, uma rua próxima à nossa igreja, na casa de nossa avó. E aí uns 40, 50 adolescentes da nossa igreja, eu tinha 22 anos, adolescentes e jovens, foram nos abraçar. Eles não tinham nada para nos dizer. Eles só foram nos abraçar. Eles só foram levar o consolo de Deus para a nossa vida. E aí eles fizeram uma fila, nos abraçaram e foram embora. Mas sem dizer uma palavra, eles disseram muito mais do que qualquer conselheiro naquele dia que o Brasil foi campeão do mundo, 2002, mas eu perdi o meu pai. Que eles não estavam festejando, eles foram chorar com quem estava chorando. Busque pessoas que possam chorar com você. E aí talvez você tenha esse mesmo sentimento do salmista no Salmo 42. Por que minha alma, por que está assim abatida? Por que se entristece dentro de mim o meu espírito? Espera no Senhor, você ainda vai louvá-lo. Não pense que o seu choro é muito pequeno. Não despreze sua própria lágrima. Lembre-se que quando Jesus perdeu o amigo dele, Lázaro, o que Jesus fez? Jesus chorou. Se Jesus, que é o Filho de Deus, chorou, nós também precisamos chorar. E bem-aventurados seremos se chorarmos
porque haverá consolação para a nossa vida. O pastor Israel nos trouxe um estudo, talvez você tenha ele impresso aí, ou tenha em PDF guardado, e ele nos estimulou no último domingo a escrever alguma coisa sobre as perguntas e declarações que ele deixou aqui por escrito para a gente. Eu queria ler com você essas 5 declarações ou perguntas que estão no nosso estudo, para que a gente pudesse, talvez não agora, escrever também a respeito daquilo que tem passado no nosso coração. Sabe que a gente aprofunda isso aqui ainda mais nos nossos PGs, nossos pequenos grupos. Nossa igreja tem diversos pequenos grupos. Eu estou vendo aqui alguns líderes deles. Valdeci, meu irmão. Pedro, meu irmão. Outros líderes que estão aí, de vibes, de PGs, que têm discutido esse material que o pastor Israel escreveu para a gente. E a gente aprofunda ainda mais essas perguntas. Então, ele escreveu 3 parágrafos para que nós comentássemos. O primeiro parágrafo diz assim: chorar a morte de uma pessoa querida é um tesouro que nenhum humano pode abandonar em nome de qualquer disposição, chamada de compostura, coragem ou conformação. Jesus, o ser humano perfeito, chorou quando o amigo dele faleceu, Lázaro, em João 11. Por que precisamos nós ser diferentes dele? Por que ainda dizemos, homem não chora? Toma um remedinho para você não chorar mais. E aí dopamos as pessoas para que elas não sintam a dor que precisam sentir naquele momento. Será que isso é realmente salutar, é saudável? E aí você comenta por escrito. Pode ser em casa, né? Pode ser seu dever de casa. Segundo parágrafo que o pastor Israel nos trouxe. Felizes são os que choram por não recuperarem o perdido encanto pela vida. As lutas vão drenando as nossas energias, deixando a lágrima em seu lugar. As decepções vão minando a vontade de viver, deixando o choro como um mergulho possível. As perdas acumuladas vão alimentando a tristeza ou a depressão. Eu pergunto para você já se sentiu assim? Com as suas forças tão exauridas, que às vezes não conseguia nem chorar, mas se sentia tão triste, e incapaz de derramar uma lágrima? Talvez você precise pensar sobre essa condição no dia de hoje. Quiser escrever, você escreve, se não deixa para casa. Terceiro, agora que você aceitou pela fé a operação de Deus na sua vida, Deus está operando, irmãos. O texto de Mateus 5,4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, não é para que você busque motivos de tristeza para chorar, é para que você saiba, primeiro, que ao chorar você receberá consolação. Isso é esperança. E segundo, que se tem alguém chorando legitimamente perto de você, você pode ser resposta para essa pessoa, resposta legítima do Senhor para a consolação dessa pessoa. Agora que você sabe que Deus tem esperança pela fé, e que Deus, que faz da sua operação na sua vida, que não é apenas operação de Deus, mas é cooperação, ou seja, Deus opera junto comigo. Cooperação porque operação conjunta dele e sua, a vitória virá passo a passo. Por isso, aprenda a ter expectativas realistas. Gente, tem pessoas que não têm expectativas realistas, né? Entra numa academia, quer logo perder a pança em 2 meses. Impossível. O cara foi gordo durante 44 anos. A mãe dele comia 6 potinhos de iogurte todo dia quando estava grávida dele. Essa é a minha história. Nasceu gordinho. Aí ele quer entrar na academia em 2 meses e perder a barriga. É impossível. Os irmãos já viram que ele emagreceu um pouquinho, mas um dia de cada vez. E eu brinco lá no Celebrando, que nós vamos ter amanhã, que eu nunca vou ser magro. Eu vou ser um ex-obeso, em nome de Jesus. Então, não tenha expectativas irrealistas. Tenha expectativas verdadeiras sobre a sua transformação. Ninguém vence a depressão do dia para a noite. Não é um estalo de dedos. Senão seria muito fácil, a gente faria uma oração forte aqui e está todo mundo liberto da tristeza, da depressão. Não é assim. É um relacionamento, é uma cooperação. Por isso, aprenda a ter expectativas realistas sobre você mesmo. Você é aceito por Deus como você é, mas não para continuar como está.
Deus nos ama como somos, mas não nos permitirá continuar como estamos, porque Ele tem algo a mais para a gente. Precisamos nos assemelhar a Jesus Cristo. 2 perguntas então, para a gente terminar. Você crê que Deus pode restaurar a sua vida? Você crê que há esperança para você no meio do seu pranto, da sua tristeza, da sua dor? E você está pronto, não apenas creia, mas você está pronto para dizer: Senhor, age na minha vida? Se essa é a sua oração, tem esperança. Cristo enxugará dos nossos olhos toda lágrima um dia, mas agora a esperança é para que você possa viver um dia de cada vez, uma vida plena da presença de Jesus. Eu gostaria de convidá-lo à oração, caso você tenha uma tristeza tão grande, uma decepção, uma desilusão, talvez uma amargura, motivo de pranto mesmo, e que você ainda não conseguiu gerenciar isso, nem mesmo com a ajuda de Deus ou de outras pessoas. E queria que você soubesse que na igreja nós queremos abraçar você, para que você possa vencer, para que um dia de cada vez, com expectativas realistas, passo a passo com Jesus, você possa vivenciar cura e restauração para a sua vida. Caso esse seja seu motivo de ter vindo aqui, ou esteja sentindo a dor do luto, da tristeza, talvez a dor de uma depressão, queria que você perdesse um pouquinho a vergonha e se colocasse de pé. Eu queria orar com você. E aí nós vamos orar juntos, pedindo: Deus, nos ajuda, nos dá graça, nos dá misericórdia, consola o nosso coração, restaura a nossa vida, dá-nos expectativas verdadeiras para aquele homem, para aquela mulher que o Senhor quer gerar em mim. E sabe que Jesus nos abraça quando a gente diz: eu não posso mais, mas o Senhor pode. Eu não tenho condições de se dar mais um passo, mas o Senhor pode me ajudar. É uma cooperação. Jesus nos chama para um relacionamento. Fique de pé, caso você queira. Vamos orar. Pai querido, eis nossas vidas diante do Senhor. E te agradecemos porque Jesus um dia nos prometeu que bem-aventurados seríamos se, como aquela multidão desamparada, ainda sem um pastor, sem comida para aquela noite, oprimida por um império maligno, que nós seríamos bem-aventurados se chorássemos, porque o Senhor nos traria consolação, conforto tão necessário. Abençoa-nos, Senhor, aqui, traga alegrias ao nosso peito, traga irmãos, irmãs, amigos espirituais que possam caminhar conosco. Ajuda-nos a perceber também se a gente precisa de ajuda profissional, porque também isso é prova do teu amor, o fato da gente poder encontrar pessoas que nos dão a mão no tempo de aflição. Senhor, a gente não te pede para tirar imediatamente toda a tristeza, mas que a gente saiba, numa vida verdadeira com o Senhor, receber cura com humildade, com graça. E que nessa cura, as lágrimas que caem dos nossos olhos, servam não apenas para a gente, mas sirvam também para consolar quem tem uma dor parecida ou maior que a nossa. Faça da tua igreja um agente de consolação para todos aqueles que choram. E concretize em nós, Senhor, a palavra de Mateus 5,4. Bem-aventurados são aqueles que choram no mundo, porque eles serão consolados pela presença do meu povo, que é sal e luz nessa terra, para essa geração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor com alegria.